Meu irmão sofreu um acidente e morreu. Caramba. E aí minha cabeça dá um nó completo. Eu falo, gente... E assim, ele saiu bem, saiu vivo de casa, com saúde e não voltou. Eu falei, pode acontecer comigo, eu tô vivendo uma vida que eu não quero. Como assim? Foi um nó completo. Aí foi aí que eu fiz a grande virada para as artes. Agora, o que eu fiquei com uma curiosidade, eu queria que você tirasse esse gap aqui pra gente, é que você não sai da planilha do Excel e parte direto pro quadro, né? Como é que é essa transição? Você já tinha essa afinidade? Você já tinha feito algum curso já tinha se inserido no campo das artes plásticas de alguma maneira antes disso? Não. Eu sempre gostei de pintar e desenhar, mas eu achava que era uma coisa que não era pra mim. Eu até participei de uma exposição uma vez em Honório Gurgel, que o título era Pode o Periférico Criar? Porque parece que não, assim, parece que a gente está sempre tão ocupado na sobrevivência que a parte criativa a gente não consegue alcançar. E eu me imaginava pintando, criando, aposentado. Vou trabalhar a vida inteira, quando eu me aposentar eu vou fazer um curso, vou me dedicar ao que eu amo, era a minha ideia de vida. Aí eu fiz a faculdade de economia, só que quando eu estava me formando, eu já trabalhava, já tinha concluído as disciplinas, faltava defender e colar grau, mas eu já estava até efetivada. Meu irmão sofreu um acidente e morreu. Caramba. E aí minha cabeça dá um nó completo. Eu falo, gente... E assim, ele saiu bem, saiu vivo de casa, com saúde e não voltou. Eu falei, pode acontecer comigo, eu tô vivendo uma vida que eu não quero. Como assim? Foi um nó completo. Aí foi aí que eu fiz a grande virada para as artes. E o Caquinho fala muito disso. Eu falo muito sobre o luto na série de Caquinhos, apesar de não ficar tão óbvio assim, mas tudo bem. Mas eu parto do meu luto para começar a pintar. Então, assim, é poder falar de qualquer assunto, mas entender que não existe só um caminho ou uma forma de você falar o que é amor ou falar o que é beleza. Existem outras belezas e a partir daí que eu tento desenvolver o meu trabalho. Entendi. E o paralelo que eu faço com a minha história é a própria história do Caco, assim, que as fábricas produziam o azulejo inteiro, né? E os azulejos... Acho que vocês devem saber a história, mas pode repetir. Claro, deve. Claro, óbvio. E assim, durante a fabricação mesmo, alguns quebravam e os cacos que eram... como é que fala? Iam ser jogados fora, descartados. Os funcionários começaram a ver esses cacos e falaram, posso levar para minha casa e construir lá? Os donos das fábricas falaram, pode. Só que como eram os funcionários, eles moravam mais afastados, moravam nos subúrbios e tudo mais. E então acabou criando essa estética mais nos subúrbios, do uso dos caquinhos. E o paralelo que eu faço com a elaboração do meu luto é que a gente podia juntar esse caco, nunca viraria o azulejo igual, nunca. A minha vida sem meu irmão nunca seria a mesma. Assim, não tem como, não tem. Saiu um pedaço muito fundamental da minha vida. Mas a vida não precisava ser ruim. Eu poderia ressignificar a minha vida, assim como os cacos foram ressignificados e construíram uma identidade. Né? Hoje a gente... Onde você anda, São Paulo, as pessoas às vezes me dizem, você é Bia do Caquinho. Nossa, Caquinho é a casa da minha avó. E vem com uma história. Eu fico encantada, porque é isso. Foi ressignificado uma coisa que era dado como fim. E não foi o fim, sabe? Então foi aí que eu comecei a Que pintar. metáfora forte. Através de um luto, né? Foi através do luto. Você renasceu. E o que aconteceu foi que meu irmão sofreu um acidente em 2018. Eu fiquei ainda 2 anos tentando entender o que estava acontecendo. Fui juntando uma grana sabendo que a vida ia mudar e eu não sabia o que vinha pela frente. Com quantos anos foi que você tinha quando ele... Eu tinha 24 para 25. 24. Aí foram 2 anos disso, assim, desse momento, pensando, me reestruturando. Cheguei a começar um curso livre de pintura para entender um pouco mais. Aí eu tentei o Enem e fui para o UFRJ. Hoje eu sou aluna da UFRJ. Eu comecei na pandemia de Belas Artes. Que era o meu grande sonho, só que eu não sabia que ia chegar. Né? Então eu te vi mesmo lá no prédio da reitoria outro dia. Talvez. Eu tava passando de carro, falei, cara, parece Bia Machado, mas eu falei, não lembro o que eu estaria fazendo aqui. Eu tava saindo do ProUrb lá, do doutorado do urbanismo, falei, não, ela não tá aqui. Caraca, provavelmente. Bia. Que bacana, que bacana. Tem quanto tempo você começou? Então, eu comecei na pandemia, aí quando voltou pro presencial eu tranquei, fiquei 1 ano e meio trancada e revoltei agora, então não sei quanto tempo Vai, volta. E aí, essa loucura. Você começa, então é importante que a gente enfatize isso, né? O start para pensar e para ressignificar, como você usou de fato essa palavra, a tua vida, parte do luto do seu irmão.
e parte através da metáfora desses caquinhos. Sim. Que era algo que já era presenciado por você, já era algo do campo do ordinário suburbano e se torna extraordinário na tua mão. E eu tento levar ele para outro lugar. E foi uma coisa que eu acho incrível, assim, que até hoje eu recebo mensagem de pessoas que falam assim, nossa, mas isso aqui me lembrou uma história. Aí conta a história. É incrível, assim, Legal. Porque eu faço a partir da minha história, faço com todo o sentimento e carinho, mas é muito gostoso quando chega no outro, sabe? E toca o outro de alguma forma enfim, aí a gente conversa, é sempre muito... Você chegou É a rico, pintar assim. ele, assim, não? De alguma tela? O meu irmão? Seu irmão? Sim. Ah, Ele eu que acho que foi a legal. pessoa que eu mais pintei, na verdade. E nessa série do... Assim, hoje eu não pinto mais a série O Subúrbio é Dentro da Gente, que até é inspirado em Grande Sertão Veredas, que Sim. fala sertão é dentro Sim. da gente, né? E eu não pinto mais, abri uma exceção para hoje, assim. Caraca! É muita exclusividade. Caraca, pode ser. gente. Olha, Tá tirando fica onda, com inveja, fica com inveja, não tem jeito. Esqueci até o que eu falo. Você falou você que hoje parou você de tá fazendo um outro... Então porque nessa série eu pintava... As pessoas que eu pintava um pouco sem rosto. Porque a ideia é que, apesar de partir da minha história, eu queria que fosse uma história um pouco mais coletiva. Então, tem o meu irmão, mas não é o meu irmão. Tem uma lembrança ali, sabe? Tem um rosto não finalizado para que, na minha ideia, era que as pessoas pudessem completar aquele rosto com os seus rostos, legal. né? Com as suas histórias, com as suas Eu vi, lembranças, eu vi memórias. O teu quadro, eu achei lindo demais. E é o que eu falo, assim, como que a gente fala do luto a partir do subúrbio? É isso que eu tento falar, assim. Será que o luto do subúrbio é um luto azul, pálido? Talvez não, talvez seja vermelho e quente. Talvez tenha pagode no luto do subúrbio. São outras questões, a gente parte de outro lugar. A gente não pode esquecer que, historicamente, né, a nossa influência afrodiaspórica nos deu os gurufins, né? A possibilidade de usar o luto como elemento de rito de passagem, mas de cultuar o morto, no sentido de rememorar de forma afetiva aquilo que foi vivido com festa. Então, os gurufins são históricos no subúrbio. A possibilidade de você cantar, beber o morto, que é uma tradição no Brasil inteiro, mas que se tornou muito forte, né, e célebre no mundo do samba, mas principalmente nos subúrbios. A gente tem um gurufim histórico, que é o do Paulo da Portela, em 1949, com mais de 20 mil pessoas num cortejo fúnebre saindo, né, de Madureira em direção ao cemitério de Irajá e fazendo uma festa, e muita gente não entendendo o significado daquilo, né? Então, de fato, essa questão que você traz pra gente é muito simbólica, é muito significativa e faz a gente pensar também na nossa própria origem afrodiaspórica, né? Em como a gente rememora, em como a gente pensa na ancestralidade como elemento de manutenção do nosso tempo presente, do nosso cotidiano, né? E aí, Enfim. gostou desse corte? Que tal assistir o episódio inteiro? Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Papo de Subúrbio, espalha pra geral. Vem!